Olá, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre algo tão bacana e vai muito de encontro, inclusive, sobre uma experiência pessoal que eu tô revivendo na minha vida, que é sobre colocar o corpo em movimento, né? Antes da maternidade, da correria do dia a dia, do trabalho, de todas essas coisas, eu já praticava exercício físico ali desde os meus 16 anos, só que eu fazia muito num formato de ser um funcional, em casa, porque eu já vivi uma rotina um pouco agitada desde essa idade relacionada a trabalho, né? Sempre trabalhei, estudei muito. E para conciliar, eu ficava com pouco tempo disponível para conseguir me exercitar. Então, eu entendo assim que desde muito nova eu pudesse fazer para movimentar o meu corpo, a minha cabeça em algum formato, sabe, para dar uma relaxada. Então, eu sempre fiz, desde a época ali do ensino médio, época de faculdade, de cursinho, eu já fazia exercício físico, não tinha tanto tempo disponível, mas eu já praticava. E aí entrei na faculdade, terminei psicologia, comecei especializações e tudo mais, e eu sempre ia tentando encaixar dentro de tudo que eu vivia, me movimentar. Então, por exemplo, eu lembro assim que na época de colegial eu fiz ginástica quando tinha, né, disponível. Aí eu fiz ginástica, participava de todas as atividades físicas que tinha, não eram muitas, mas as que tinham eu participava. Aí na época eu lembro que eu fiz ginástica, eu amava, tipo, muito mesmo. Aí foi daí que me surgiu esse interesse, aí eu comecei a fazer funcional em casa mesmo. Eu literalmente, tipo, só fazia uns movimentos ali que na minha cabeça fazia super sentido. Aí eu continuei muitos anos ali com funcional em casa. E aí eu conheci a corrida. Nossa, muito maravilhosa. Tipo assim, eu amo. E aí eu comecei a correr, né? Tipo, em ar livre, assim, tal, que eu amo, sou apaixonada. Hoje em dia eu não consigo na minha rotina atual, encaixar a corrida em ar livre ainda. Se Deus quiser, o momento vai dar. Mas se tudo der certo, depois eu vou continuar. Eu vou conseguir voltar. Recentemente me coloquei à prova para fazer Pilates, foi maravilhoso, eu amei a experiência. E agora tô iniciando aí o processo da academia, né? Que é o treino de força. Sempre fui o tipo de pessoa que eu não gostava de força. Eu achava, né, que eu não gostava. Mas aí eu comecei agora, né, perto dos 30, quer dizer, com 30. E aí eu falei, bom, preciso treinar a força, né, os músculos e tudo mais. E também por ser uma coisa nova. Eu acho que eu tô muito nesse momento de, tipo assim, iniciar coisas e ver, testar, enfim, né, me colocar ali à prova, me desafiar em algum formato, pensando em atividade física, em movimentar e tudo mais. E aí iniciei a academia e agora eu tô tendo essa experiência, eu tô, tipo, gostando também, né? Eu exercícios que eu consiga colocar realmente dentro da minha rotina pra me fazer com que aquilo seja uma rotina mesmo, que é, na minha cabeça, a rotina é uma coisa que eu consiga executar todos os dias, no mínimo ali 4, 5 dias na semana. Então, eu literalmente vou todos os dias pra academia atualmente. Mas aí eu vou intercalando, vou fazendo ali tudo pra também não sobrecarregar meu corpo, porque, né, antes eu não pegava, não fazia exercício de força e tudo mais. Eu vou num time ali, pesquisando bastante, estudando. Uma coisa que eu não sei se é boa ou se é ruim em mim. Eu acho como bom, mas às vezes eu sei que isso me atrapalha, que é o quê? Geralmente, quando eu tô iniciando coisas, eu fico, tipo, muito hiper focada naquela coisa. Então, eu literalmente começo a viver tudo relacionado àquilo. Então, sobre conteúdo, sobre estudar, eu vou querer entender, que eu já tô nesse momento, querer entender especificamente sobre o músculo, sobre os efeitos no corpo, e nananã e tal. Então, tipo, eu tô nesse momento, assim, relacionado à academia, então, tipo, pesquisando, estudando, verificando, fazendo todas essas questões. A minha alimentação, assim, graças a Deus já era muito boa por conta do meu bebê. Desde que eu tive meu filho, a gente, aqui em casa, né, a gente começou a comer mais certinho por conta dele, pra ser um exemplo. Então, a minha alimentação é uma das partes que eu digo, assim, que é mais estruturada, o que contribui, né, para qualquer exercício que a gente faça. Só que uma coisa importante desse vídeo, que além desses exercícios que eu venho fazendo meio que, tipo, eu vou colocar numa posição de externo, ou seja, de exercícios que você precise sair de casa para conseguir executar. Eu sempre fiz
assim como o funcional, eu sempre fiz coisas em casa. Eu esqueci de falar da yoga, tá? Também pratico yoga. E, gente, eu não faço de, tipo, ser muito tempo, sabe? Eu faço, tipo assim, tem aqueles treininhos que tem no YouTube mesmo disponível, que é tipo 8 minutinhos, 10 minutinhos. Aquilo ali já me dá um up pro dia, pra semana, pras coisas que eu preciso fazer e tal. Então, eu venho falando nesse tipo de formato, sabe? Não necessariamente se é algo em que a gente precisa pagar ou que a gente precisa, a gente que é mãe, que trabalha fora, que tem toda uma rotina, que tem toda uma logística, a gente precisa pensar, e é muita coisa pra gente pensar e conseguir organizar. Por isso que eu tô falando isso, de que às vezes a gente incluir ali coisas que sejam funcionais, que vai fazer sentido pra nossa rotina, é o que vai nos salvar, né? Então, literalmente fazer coisas que vai fazer sentido naquele momento. Por exemplo, eu sou apaixonada por corrida, mas no momento eu não consigo incluir na minha rotina uma corrida ao ar livre, que tipo é estilo parque, aqueles ambientes assim. Eu amo, sou apaixonada. Mas agora não dá, por quê? Porque se eu for fazer, eu vou precisar sair, me deslocar, sair de casa, ter que pensar quem deixar o bebê e tal, aí tem horário de trabalho. Eu tenho que conciliar muitas outras coisas para mim conseguir ter o ganho dessa atividade, que por mais seja muito importante para mim, é uma coisa que eu não consigo incluir na rotina. Mas, por exemplo, eu consigo fazer academia, porque aí eu faço do condomínio, e aí, tipo, é muito mais, como é que fala? Acessível. E aí eu consigo, por exemplo, praticar yoga em casa, pelo YouTube, porque é muito mais acessível, 10 minutinhos do meu dia. Ou, às vezes, eu também coloco ali para seguir alguns funcionais, que, tipo assim, eu posso fazer qualquer atividade física da vida, mas eu sou muito apaixonada por funcional porque eu sou um pouco agitada elétrica, então eu gosto de coisas que também me coloquem literalmente para ter esse gasto calórico ali, né? Esse gasto calórico de movimento mais tipo assim, vamos lá, vamos fazer e tal. É um estilo que eu realmente gosto. E futuramente eu tenho muita vontade de fazer dança, né? Eu sempre, tipo, quis, achei legal e tal, nunca fiz, mas sempre quis fazer. Então, tipo, depois eu acho que é uma das coisas que eu também quero tentar organizar com toda a minha logística, toda a minha rotina. Talvez fazer dança, porque eu não sei, nem sei qual estilo, nem nada, mas tipo, eu fico com isso na minha cabeça, né? Bom, o vídeo era sobre isso, pra gente falar um pouco sobre como é bom, como é legal quando a gente consegue se proporcionar, principalmente para nós, mães, mulheres, trabalhando fora, que cuidamos da casa, que cuidamos de tudo ao externo e às vezes a gente esquece da gente. Então, a minha proposta é a gente pensar assim, pô, qual é o movimento que eu vou me colocar, porque isso vai te beneficiar e com certeza também as pessoas que estão próximas a você. Então, meu convite hoje é para que você se movimente.